Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer os servidores desta casa, os ouvintes da Rádio Capivari, os nossos internautas e as pessoas que se fazem presente no plenário. Muito obrigado pela presença. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Desta forma, havendo número regimental, declaro aberta, sob a proteção de Deus, a 4ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2020. Solicito a todos que fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso e, em seguida, o vereador Davi Félix para a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Leitura do livro de Deuteronômio. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia: perecereis seguramente e não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la ao passar o Jordão. Amém. Declaro iniciado o expediente. Solicito o primeiro secretário da mesa para fazer a leitura da ata anterior. Ata da 3ª sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9h12 do dia 20 de fevereiro, no plenário Clarino Borges de Araújo, teve início a 3ª sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura, presidida pela vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL. Para dar início aos trabalhos legislativos nesta data, a senhora Presidente desejou o seu bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos servidores dessa casa de leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente no plenário e na pessoa da senhora Tereza, a quem deu as boas-vindas, agradecendo aos seus pares, no termo do artigo 74 do Regimento Interno. A senhora Presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Guani Pereira da Silva, PSD, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo número regimental, declarou aberta, sobre a proteção de Deus, a 3ª sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura do ano de 2020. Momento devocional, a senhora Presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término o vereador Éder Ferreira Martins, PTB, a leitura de um trecho bíblico para o prosseguimento do labor legislativo. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora Presidente, no termo do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC,
a leitura da ata da segunda sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura do ano de 2020, o qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação, o seu teor foi declarada aprovada, de acordo com que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno da Câmara. Sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato, nesse instante, a senhora presidente assinalou os presentes o senhor Tenente Alessandro Silvério de Almeida e o senhor Leandro, agradecendo por abrilhantarem os trabalhos legislativos desse dia. De acordo com a previsão contida no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora presidente convidou o segundo secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexos a essa ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta desse 20º dia do mês de fevereiro de 2020, conforme prevê no artigo 78, combinado com o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de assunto em tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade que discursaram o vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC, vereador Éder Ferreira Martins, PTB, parteado pela vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, e não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC, para a leitura do requerimento indicação número 004 de 2020, de sua autoria, que sugere, após aprovado pelo plenário, ao ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz e à ilustríssima secretária municipal de assistência social Maria Selma Correia Diniz, que reabram a padaria comunitária de nossa cidade. Na conclusão da leitura, a proposta foi defendida pelo seu subscritor e, após o seu discurso, a senhora presidente apontou de suma importância o requerimento apresentado pelo vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC, concedendo o uso da palavra aos edis, na oportunidade em que manifestaram-se o vereador Éder Ferreira Martins, PTB, o vereador Davi Félix Vaz da Silva, PL, e o vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB. Encerrando as manifestações, a senhora presidente submeteu o requerimento de indicação número 004 de 2020 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo à assessoria jurídica da Casa para as providências do Mister de encaminhamento dos competentes ofícios. Por oportuno, a senhora presidente comunicou ao soberano plenário que a ausência do vereador Carlos Cleide da Fé Abrantes, PSD, está devidamente justificada por motivos pessoais. Passando a leitura dos ofícios e dos demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, foi lido pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia o ofício datado de 3 de fevereiro de 2020, subscrito pelo senhor Cristiano Lino de Souza, matrícula funcional número 166.498, caminhada a essa Casa Legislativa, em resposta ao ofício número 133, datado de 23 de setembro de 2019, e o número 016, datado de 3 de fevereiro de 2020, que requestou ao Banco Bradesco a doação das providências pertinentes
na esfera das suas atribuições para a reinstalação de caixa eletrônico em seu ponto de atendimento em nossa cidade. Ao término da leitura do ofício recebido no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, discursaram o vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC, que sugeriu uma nova moção negativa ao Banco Bradesco, demonstrando descontentamento desta Casa de Leis com a retirada do caixa eletrônico. E a vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, que deixou registrado o seu conformismo com a situação, Encerradas as manifestações pela senhora presidente, foi determinado o arquivamento de praxe do ofício recebido, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10h04, a senhora presidente, vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, agradecendo aos presentes do dia, às pessoas presentes no dia. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, o vereador Carlos Cleide da Fé Abrantes, PSD, lavrei esta ata, contendo 2 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matéria da ordem do dia. Item 1. Leitura do projeto de lei complementar número 03/2020, que reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Item 2. Leitura do projeto de lei complementar número 04/2020, que altera o dispositivo da lei complementar número 06/2010 e das outras providências. Item 3. Leitura do projeto de lei complementar número 05/2020, que promove a readequação salarial dos vencimentos dos servidores comissionados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAARE, e das outras providências. Essas são as matérias da ordem do dia hoje, senhora presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratar-se de tema livre por um prazo de 10 minutos. Vereador Cleiton. Senhora presidente, senhores vereadores, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Capivari FM, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, os grupos aí do WhatsApp. Ontem ainda recebi aqui uma manifestação de alguns moradores ali daquela região da Chinesa em relação a uma estrada lá que está intransitável. Aí pedi para o doutor Marcelo providenciar aí um ofício de emergência, né, para a gente encaminhar para o prefeito e pedir a solicitação aí de manutenção dessas vias ali nas proximidades da comunidade ali da Chinesa, né? Aquela região ali que tem muito barro, está intransitável. E a pessoa que fez esse vídeo lá vai ter a oportunidade aí de ter o apoio aqui, eu espero, da Câmara, né? Então vem repassar através aqui da ouvidoria da Câmara essa situação ali dos moradores da região da Chinesa, né? Vou até colocar no grupo aí da Câmara para vocês observarem a situação que está lá. Muito obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Angelina. Bom dia a todos, bom dia nossos internautas, a Rádio Capivari que nos acompanha, nossos novos vereadores, nossa presidenta, a vereadora Neuza Diniz, bom dia. Dando sequência no que o nosso colega Carlos Cleito acabou de falar, é muito importante, Carlos, porque eu acho que esse período de chuva que estamos ainda, né, nesse período, não só esse local que você está falando, mas tem outras proximidades também que tem a dificuldade de transitar, a zona rural como um todo. Né? Então eu acho que seria importante a gente ter condições, nós vereadores, ir lá fazer uma visita, conversar com o chefe da garagem, que é o responsável, né, pela zona rural, para ele estar vendo essa questão, porque tem lugares que está intransitável. Não tem condições, as pessoas têm que dar voltas de 1 quilômetro, 2 quilômetros, para estar chegando na sua residência. Né? Com certeza, esse período de chuvoso agora vai dificultar os trabalhos, mas quem sabe, né? Deus abençoar que dê um sol e ver se tem condições de estar vendo essas questões, porque tem muitas pessoas da zona rural, tem várias localidades que estão fazendo a mesma reclamação. Não tem condições nenhuma de passar. Ter 2, 3 quilômetros a mais para chegar na sua residência. Então a gente poderia ver com o presidente essa questão da gente estar conversando com o responsável da zona rural, para essas estradas, para ver o que ele pode estar fazendo juntamente com o prefeito, para dar sequência nesse trabalho. Tá bom? Obrigada e bom dia a todos. Vereador Ivonei. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Capivari. Cumprimento aqui o pessoal do plenário, meu bom dia. Senhora presidente, eu queria que a senhora caminhasse o ofício do gabinete do prefeito, o órgão necessário, a respeito desse reparo do asfalto aqui, que fizeram, e aí está uma lombada, entendeu? E aí eu já tive várias reclamações, acho que foi o Saré que fez o serviço, então já teve acidente aí de bicicleta, de moto, então eu já pedi isso aqui na gestão passada do presidente Neném e até hoje não foi resolvido. Então eu queria que a senhora encaminhasse o ofício para o órgão competente, o gabinete do prefeito ou o SAI, eu não sei quem é responsável. Só isso aí, meu muito obrigado. Será encaminhado, sim, vereador. Algum mais vereador que quer usar a palavra? Vereador Clarindo Borges. Senhora presidente, caros colegas vereadores, eu quero cumprimentá-los com um bom dia. Quero cumprimentar também as pessoas aqui em plenário, o Sebastião e a Leones. Cumprimentar aqueles que nos acompanham pela Rádio Capivari e pelas mídias sociais, com o meu bom dia. Eu estou aqui assinando, juntamente com a vereadora presidente, 5 ofícios dirigidos aí aos deputados e senador que encaminharam para cá verbas orçamentárias. Eu fiz aqui um pedido na sessão dessa anterior para que fosse feito um ofício agradecendo a esses deputados e senadores que encaminharam verbas para o adiante orçamentário. Nós estamos assinando aqui um ofício para o deputado federal Rubens Ottoni Covid. Aliás, para o deputado Rubens Ottoni são 2 ofícios. Ele encaminhou uma verba orçamentária para cá de R$ 49.170 para apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e uma verba de R$ 143.950,65 para a promoção de investimento em infraestrutura econômica. Então, só do deputado aí, Rubens Ottoni, quase R$ 200.000. Estamos assinando aqui também um ofício para o deputado estadual Henrique Arantes, né? Que ele também encaminhou para cá uma emenda aí positiva do valor de R$ 100.000 em favor do nosso município. Estamos encaminhando também aqui 2 ofícios aqui para o senador Vanderlan Cardoso, que também encaminhou para cá 2 emendas
uma no valor de R$200 mil para ser investido no custeio aí na saúde, e uma outra no valor de R$226.550 para aquisição de um ônibus escolar. Então, senhores vereadores, isso aqui é uma maneira da gente agradecer esses parlamentares que estão de alguma forma ajudando o nosso município. Eu sei que ainda tem mais parlamentares que fizeram aí emendas, né? Tem outra emenda do Henrique, o valor de 75 mil também. Pois é, aí o doutor Marcelo está fazendo, à medida que ele está dando os ofícios, ele está fazendo para a gente agradecer esses parlamentares por essas iniciativas, porque às vezes a pessoa faz esse tipo de coisa e ninguém fica sabendo, né? Nós tivemos aí uma emenda também, de vários outros. O doutor Marcelo vai fazer os ofícios para a gente ler aqui em plenário e encaminhar para esses parlamentares. Eu estou assinando aqui também um ofício sobre a padaria comunitária, que é um requerimento que eu fiz aqui na sessão passada, pedindo ao senhor prefeito e à senhora secretária de assistência social para reabrirem a padaria comunitária. Esse ofício está sendo dirigido hoje ao senhor prefeito. Muito obrigado, senhor. Pois não, inclusive, vereador Clarindo, quero que inclua esses aí, as emendas da deputada Leila Borges, que já foram 2 encaminhadas para a área da saúde, e então quero que inclua aí o nome dela. Alguém mais que quer usar a palavra? Vereador Sérgio. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, ao público aqui presente, pelos ouvintes da Rádio Capivari. Em resposta aí ao ofício para a garagem, eu já estive falando com o secretário Luga sobre as estradas de sinais, já tive com ele algumas, e ele disse que só no momento oportuno que estiver fazendo sol, que chuva, se passar as máquinas lá, vai ficar pior ainda. Alguns lugares pode até arrumar, mas outros não. Aí é complicado nesse período chuvoso. Não sei se a pessoa... Não, uma parte. Pois não. Eu acho que, senhora presidente, senhores vereadores, a gente podia pedir ao secretário de transporte que ele elaborasse um cronograma de trabalho. Porque a gente vai lá, pede para se fazer estradas, aí tem que falar com o prefeito, mas não está resolvendo. E aí faz o quê? Faz quando quer, do jeito que quer, né? Nem dá satisfação ao vereador, às vezes é um requerimento do vereador. Né? Então o que nós precisaríamos? Porque agora a justificativa é o período chuvoso, e eu concordo que com o período chuvoso não adianta mexer em estrada de terra, né? Nós vimos aqui do lago, foi passar uma máquina lá, mas foi pior, ficou muito água. Igual a estrada da Ponte Nova mesmo, jogaram cascalho em alguns lugares, ficou pior, porque choveu bastante. Pois é, mas aí vai começar no final das águas, né? Então faça um cronograma, para que a gente fique sabendo qual região, data tal vai ser na região tal, data tal na região tal, para a gente ter ideia do que está acontecendo no nosso município. Porque senão fica parecendo que a prefeitura não está trabalhando e que os vereadores também não estão reivindicando esse tipo de serviço para o município. Mas se eu falo a verdade, toda vez que a gente procura a garagem, a gente tem que comunicar ao prefeito para ele liberar as máquinas para o chefe de transporte fazer as estradas para nós. É a mesma coisa de não ter um secretário. Igual ele foi comigo, ele teve a paciência de ir comigo em algumas estradas ali, ele viu a dificuldade, mas mesmo assim eu tive que falar com o prefeito para ele mandar as máquinas. Pois não. A questão, eu também conversei com já a respeito dessas estradas aí. Quando tiver com chuva não tem jeito. Inclusive agora foi semana passada, a mecânica estava lá no 21, né? Aí a pessoa de lá me ligou, que é um amigo nosso, ele falou, lá da Badiana Velha, né? A respeito de um pedaço lá que a máquina não tinha ido lá fazia tempo, sabe? Só que a máquina estava quebrada. E aí as pessoas não entendem, né? Quer que arruma, né? Mas aí foi lá, deu uma ajeitada lá. Então o secretário, ele luta muito, mas do jeito que está, é difícil, né? Tinha que fazer por região as estradas, né? Mas mesmo. Aqui o São Jerônimo, né? Tinha que pegar e fazer para todo mundo. Deu certo. Igual o Clarinho falou, vereador.
Mas aí tem a dificuldade para liberar uma máquina aí, tem que falar com o prefeito, não depende só dele. A gente fala, igual você falou, às vezes ele quer até mostrar boa vontade de fazer as coisas, mas se o prefeito não liberar as máquinas, não tem como, ele não tem autonomia para fazer isso. Aí fica difícil. Aí fica aqui só, se vocês quiserem fazer o requerimento, estou junto com vocês, mas a dificuldade maior nesse momento é a chuva. Se passar o período de chuva, não adianta arrumar estrada de chão, não. Obrigado. Bom Com a dia. palavra, vereador Rosemar. Bom dia, presidente, senhores vereadores, público aqui presente, Raé, Gabriel, Creon, Paula e Augusto. Também eu acho que a hora que intervir aí essa chuva, dar uma pausa, juntar todos os vereadores, igual diz o vereador Clarim, fazer um cronograma, ele dá a região de cada, porque aí a gente pode conscientizar cada região para normalizar essa estrada. Então, eu estou de acordo aí. Muito obrigado. Mas é isso mesmo, fazendo cronogramas, até os próprios vereadores sabem onde está sendo feito, né? Acompanha mais o serviço. Para resolver o problema, duas patroas não precisa, porque o município é grande. Mas dá conta. Mais algum vereador que queira fazer o uso da palavra? Só mais um, que é rapidinho, senhor presidente. Pois não. Eu queria só fazer um comentário aqui sobre um cidadão. Eu coloquei aqui o nome dele aqui no meu telefone, Fake Xavier. Essa foto aqui é de um cara que é lá dos Estados Unidos. Eu passei para o Éder, o delegado, e ele já localizou esse número aqui, 8329-6322. Essa pessoa está divulgando nas redes sociais aí. Divulgando nas redes sociais projeto de lei que está sendo votado aqui na Câmara, entendeu? Desvirtuando aí totalmente aqui os trabalhos da Câmara. Então eu queria falar para esse cidadão que agora nós já sabemos quem que é, né? Que a próxima postagem dele eu vou colocar a foto original dele nas redes sociais, entendeu? Isso aí vai ser uma atitude minha. Está divulgando aí nas redes sociais votação de projeto de lei aqui que não tem nada a ver. Um cidadão desse tem que tomar vergonha na cara dele, sentar aqui no banco e ver a verdade do que está acontecendo dentro da Câmara, entendeu? Coisas, mentiras em redes sociais, colocando a população contra a Câmara, contra a Prefeitura, contra os funcionários da Câmara, contra os funcionários da Prefeitura que estão servindo a população. Então eu queria falar para esse cidadão, que não é esse rapaz aqui da foto, vem aqui na Câmara assistir a Câmara, ver de fato o que está acontecendo, né? Se ele não tem coragem, então na próxima vez que ele fizer essa postagem, a gente vai colocar a foto original dele, porque a Polícia Civil já tem de posse a conta, tudinho, né? Que é um fake news, logicamente, que colocou aí essa conta 8329-6322 no nome de um CPF de algum cidadão, que possivelmente pode estar até morto, sei lá, né? Então, assim, esse é o trabalho do fake, né? É desvirtuar as coisas. Foi um projeto de lei que foi votado aqui que não tem nada a ver com o que ele está divulgando, né? Então, assim, senhora presidente, a gente vai ficar atento a isso aí, e a Polícia Civil já está na captura desses fake news que estão, inclusive, em alguns grupos de Abadiânia. Nesse caso, esse número está no grupo da Feira de Abadiânia, tá? Então, da próxima vez, a gente vai divulgar a foto da pessoa desse fake news aí, para estar falando a verdade. Muito obrigado. Inclusive, vereador, eu quero aqui manifestar também, ele é tão a par do que se passa aqui que ele escreveu meu nome errado. Então, vem aqui, é igual o vereador está falando, vem aqui, que aí eu vou falar o meu nome para ele, né? Para que aí ele escreva da forma correta. Alguém mais que queira se manifestar, usar a palavra? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verifica a permanência do quorum regimental, passa-se a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Clarindo para a leitura dos projetos de lei complementares 03, 04 e 05 de 2020. Ofício número 30, Abadiânia, 18 de fevereiro de 2020. Encaminha o projeto de lei complementar número 03/2020. Senhora Presidente, a parte de cumprimentá-la, sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 03 de 18 de fevereiro de 2020, o
qual reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, e dá outras providências para apreciação desta Casa de Leis. Ao ensejo, renova protestos de elevada estima e distinta consideração. Assinado José Aparecido Alves Diniz, prefeito, a Sua Excelência vereadora Neuza Jacinto Diniz. Senhora Presidente, esse projeto de lei complementar aqui, eu vou dar uma lida aqui na introdução dele, para os vereadores terem ciência do que se trata, mas ele é um projeto de lei que ele tem várias páginas e já foi encaminhado aos e-mails de cada um. E aí eu peço licença aos vereadores para dispensarem a leitura. Eu só vou ler aqui algumas partes do projeto, a mensagem justificativa, e peço a dispensa porque cada um lê em sua casa, né? Um tempo maior para refletir sobre o projeto de lei complementar número 03, 18 de fevereiro de 2020. Reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, e dá outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo do município de Abadiânia, estado de Goiás, é exercido pelo prefeito municipal com o auxílio dos órgãos e entidades que compõem a administração conforme disciplina a presente lei. Título 1. Dos princípios da administração. Artigo 2º. A administração pública do município de Abadiânia, Goiás, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da primazia do interesse público sobre o privado, da motivação dos seus atos, da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, privilegiando em todos os seus atos. Inciso 1. O bem-estar, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social do cidadão. Inciso 2. A preservação dos valores e dos bens históricos e culturais do município. Inciso 3. A sustentabilidade nas atividades econômicas e no desenvolvimento urbano, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, com a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, inciso 4, a competência, a probidade, a eficiência, o respeito ao cidadão e a excelência do entendimento, como diretrizes dos seus servidores. Título 2, da organização administrativa. Artigo 3º. A organização administrativa do município se estabelece por meio de uma estrutura de órgãos, denominada de estrutura organizacional, e de uma estrutura de cargos que preenche os diversos níveis de gestão e assessoramento, cuja atividade da administração é exercida por agentes públicos que desempenham as diversas funções que são previstas em leis e regulamentos próprios. Da estrutura organizacional, capítulo 1. A estrutura organizacional da administração pública do município de Abadiânia, Goiás, compreende 1. Órgãos de assistência direta e imediata ao chefe do Poder Executivo. 2. Órgãos específicos e singulares. 3. Órgãos colegiados. E 4. Autarquias. Aí vem aqui o artigo 5º, dizendo: a estrutura organizacional da administração direta do município de Abadiânia compreende unidades administrativas dos seguintes níveis. Aí tem direção superior, direção, cargos em comissão a nível de chefia, cargos em comissão a nível de assessoramento, cargos em comissão a nível de direção. Artigo 6º. A administração pública municipal poderá ser assessorada por conselhos, órgãos colegiados com o objetivo de colaborar com os mais diversos setores da comunidade. Artigo 7º. Para o desempenho das competências pertinentes aos órgãos que integram a estrutura organizacional ora estabelecida, ficam criados os cargos constantes no anexo 1 desta lei, obedecendo a simbologia e a quantidade nele fixados. Então, o anexo 1 é que estabelece os cargos. O subsídio, artigo 8º, subsídio dos ocupantes dos cargos previstos no inciso 1 do artigo 5º desta lei observará o valor definido pelo Poder Legislativo. Artigo 9. Servidores públicos investidos em cargos remunerados por subsídios do âmbito do município de Abadiânia poderão optar pela continuidade da percepção de sua remuneração do cargo efetivo sem qualquer acréscimo, sendo considerado para efeito remuneratório como em licença com direito à remuneração. E o artigo 10,
que é o que estabelece os valores que cada pessoa ocupante de um cargo vai receber. O artigo 10º ele diz o seguinte: a remuneração dos cargos comissionados de direção, chefia ou assessoramento observará os seguintes padrões de vencimentos, sem qualquer outro acréscimo legal. Então aqui ele está tirando as gratificações. Aí ele põe o DAS 1, R$ 3.980. DAS 2, R$ 3.580. DAS 3, R$ 2.880. DAS 4, R$ 2.600. DAS 5, R$ 2.095. DAS 6, R$ 1.990. DAS 7, R$ 1.880. DAS 8, R$ 1.680. DAS 9, R$ 1.510. DAS 10, R$ 1.450. DAS 11, R$ 1.415. DAS 12, R$ 1.365. DAS 13, R$ 1.250. DAS 14, R$ 1.160. DAS 15, R$ 1.060. E DAS 16, R$ 1.050. O funcionário efetivo designado para exercer função de direção, chefia ou assessoramento poderá optar por receber a remuneração integral correspondente ao cargo em comissão ocupado ou B, a remuneração correspondente ao cargo efetivo acrescido de 50% do vencimento do cargo em comissão. Os cargos em comissão são movidos mediante livre escolha do chefe do Poder Executivo, dentre pessoas que satisfaçam os requisitos gerais para a investidura do serviço público. Para todos os efeitos legais, o subsídio e a remuneração dos cargos de provimento da comissão, criados por esta lei, somente poderão ser alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Parágrafo 1. Aos subsídios e à remuneração dos cargos previstos nesta lei se aplicam os disposto dos incisos 10 e 11 do artigo 37 da Constituição. Aí vem o capítulo 2, que trata da estrutura administrativa. No artigo 14, o Poder Executivo do município de Goiânia tem a seguinte estrutura organizacional. Inciso 1, órgãos de assistência direta e imediata ao prefeito, só tem um, que é o gabinete do prefeito, que é o GABI. Os órgãos específicos e singulares, que são as secretarias. Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 secretarias, que já existia, né? Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Transportes, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal de Controle Interno, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. Então essas são 11 secretarias. E aí temos 3 subprefeituras. Subprefeitura de Planalmira, Subprefeitura de Costa Badia e Subprefeitura do Lago. E nesse projeto, o senhor prefeito também está criando órgãos colegiados, um órgão colegiado, que é os conselhos municipais. Tem também autarquias. Nosso município tem 2 autarquias, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Abadiânia, que é o Abadiânia Prévio, e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Abadiânia, Goiás. Então essa é a estrutura administrativa que o prefeito de Abadiânia está apresentando aqui para ser aprovada por essa lei. Aí da estrutura operacional tem os artigos 15 e o artigo 16, que diz, o artigo 15, a estrutura operacional da administração direta do Poder Executivo Municipal compreende o conjunto de unidades que compõem os órgãos e entidades da estrutura administrativa, sendo estabelecida e organizada mediante decreto, observados os seguintes critérios e disposições. O inciso 1, ajustamento e adequação dos cargos comissionados criados por lei, limitação numérica dos cargos existentes, flexibilidade estrutural com vistas à otimização do serviço e redução dos gastos públicos. 4, constituição de grupos temporários de trabalho para desempenho de serviços de encargos específicos que exigem um concurso de multidisciplinaridade dos executores. E o artigo 16,
o ajustamento dos cargos de que trata o artigo anterior comporta ainda, mediante decreto A. Inciso 1, mudança de nomenclatura, 2, realocação, 3, alteração de atribuições, 4, extinção e 5, transformação. E aqui o capítulo 5 ele vem estabelecendo a competência desses órgãos municipais. Aí fala a competência de cada secretaria, de cada subprefeitura. E com relação à competência das autarquias, que é a obediência prévia, a competência dele está descrita numa lei complementar, que rege a obediência prévia. E da autarquia, que é o SAAI, também a competência do SAAI está em sua lei própria. Aí vem o artigo 31, capítulo 5, que fala das disposições gerais e finais. As atribuições dos dirigentes, ocupantes dos cargos de direção, chefia e assessoramento são as previstas no anexo 2 dessa lei. Então, essa lei tem anexo 1 e anexo 2. Artigo 36. Os vencimentos dos cargos ora criados serão reajustados anualmente no mês de janeiro, aplicando-se o INPC do IBGE, acumulado nos últimos 12 meses. E o artigo 37 fala de onde vão sair os recursos para cobrir aqui essas despesas. O artigo 38, ele revoga 3 leis, está assim: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as leis complementares número 028/2017, 034/2018 e 040/2019. O gabinete do prefeito municipal de Abadiânia, estado de Goiás, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano 2020. Assinado José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Então, aqui, senhores vereadores, tem o anexo 1, que é o quadro demonstrativo dos cargos que estão sendo criados com suas respectivas remunerações. E o anexo 2, que fala as atribuições dos cargos de cada um. Deixa eu comentar, mas não é o nome da. Aí foi juntado aqui também o impacto financeiro orçamentário desse ano, o impacto financeiro orçamentário para o ano 2021, o impacto financeiro orçamentário para o ano 2022. Tem também a declaração do ordenador de despesas. Deixa eu ver se eu achar a justificativa. Aí tem aqui a justificativa. Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com satisfação e respeito, cumprimento vossas excelências e submeto a consideração do plenário desta augusta Câmara Municipal para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, encaminho incluso projeto de lei complementar que reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Abadiânia, estado de Goiás, e dá outras providências. Tal projeto tem o objetivo de readequação do salário base dos servidores comissionários do Poder Executivo e ainda elimina da legislação municipal atinente ao Poder Executivo a possibilidade de pagamento de gratificações em desacordo com as premissas do artigo 37 da Constituição Federal. De acordo com a definição de Eli Lopes Meireles, vencimentos, no plural, é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Visando atender às conveniências da administração, é lícita a concessão de gratificações. Contudo, tais acréscimos pecuniários podem se dar em decorrência do tempo de serviço prestado, pelo desempenho de funções especiais, em razão de condições anormais ou ainda oriundos de condições pessoais. Tudo isso objetivamente definido, ou seja, em observância aos preceitos constitucionais, notadamente a legalidade, mormente o princípio da legalidade estrita na fixação da remuneração dos servidores públicos, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Assim, pela necessidade de estabelecimento de critérios objetivos, claros e de normas para sua concessão, máxime em razão da ampla margem de discricionariedade conferida pela lei, na espécie em até 100%,
oportuno é estipar do ordenamento jurídico do poder exatamente responsável pela elaboração de leis qualquer possibilidade de pagamento de gratificações de forma desfundamentada, sem razão para tanto, readequando-se o salário base de servidores comissionados do Poder Executivo Municipal. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já declarou a inconstitucionalidade de dispositivo similar de lei municipal. Destaque-se também que a proposta de lei complementar apresentada não importa em aumento real nas despesas do Poder Executivo. Feitas essas considerações, solicito aos nobres membros do Poder Legislativo que compõem a 15ª Legislatura que deliberem no sentido de aprovar o presente projeto de lei complementar, dado e passado o gabinete do prefeito do município de Abadiânia, Goiás, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Assinado José Aparecido Alves Diniz, prefeito. O projeto vai à assessoria jurídica e após as comissões. Com a palavra o vereador Carlos Cleito para fazer a leitura do requerimento do projeto 04. Ofício número 35, do gabinete. Abadiânia, 20 de fevereiro de 2020, referente ao encaminhamento do projeto de lei complementar número 04. Senhora Presidente, a parte complementá-la sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 04, de 20 de fevereiro de 2020, qual altera o dispositivo da Lei Complementar Municipal 06/2010 e das outras providências, para apreciação dessa Casa de Leis. Por oportuno, solicito que seja aludido projeto de lei votado em regime de urgência. Isso porque a demora na sua apreciação poderá causar prejuízos aos ocupantes dos cargos em discussão. Ao seja não protege de elevada estima e distinta consideração, José Aparecido Alves Diniz. Projeto de lei complementar número 04 de 20 de fevereiro de 2020. Prefeito Municipal de Abadiânia, do Estado de Goiás, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1, inciso 1 e 2 e do 5º do artigo 95 passam a vigorar com a seguinte redação. Senhora Presidente, eu vou fazer a leitura, igual o Clarinho fez aqui, da exposição dos motivos. Esse aqui são só gráficos também. E da declaração do ordenador de despesa também. Para facilitar, como já foi mandado nos e-mails também, se a senhora autorizar. Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, diante da complexibilidade da legislação previdenciária e as outras responsabilidades pelo órgão do regime próprio de Previdência Social, RPPS, a Secretaria Especial de Previdência Social passou a editar as normas com mais complexibilidade, que garantisse o equilíbrio financeiro e atuarial dos institutos de previdência, juntamente com as novas exigências do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM. Além disso, observamos a necessidade de adequação em alguns pontos específicos da legislação, devidamente avaliados perante a aplicação da norma em seu cotidiano, no intuito de promover maior transparência ao Fundo de Previdência. Nesse sentido, o chefe do Poder Executivo, preocupado com a solidez e a capacidade da gestão do Abadiânia Prévio, vem propor nesse projeto de lei complementar a exigência legal em lei municipal para se fazer justiça aos responsáveis por aquele órgão. Neste dia, senhora Presidente, estamos convictos de
que Vossa Excelência, juntamente com seus pares, da contribuição importante traduzida na aprovação do presente projeto de lei complementar, editado nos moldes da exigência da Constituição Federal e leis pertinentes, a fim de dotar o município uma legislação compatível com a gestão previdenciária responsável. Dado o passado do gabinete do prefeito do município de Abadiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Aqui tem um impacto financeiro. Cada vereador quiser observar aí no seu e-mail, vai estar lá o percentual de gasto por pessoa, impacto financeiro orçamentário, gasto com o pessoal, impacto financeiro orçamentário de previsão. Vamos à declaração do ordenador de despesa. Eu, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal, portador do CPF 291-013-101-78, nesse representando o município de Abadiânia, estado de Goiás, na pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPF 01298-330/0001-78, no uso das minhas atribuições legais em cumprimento às determinações do inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Na qualidade do ordenador de despesa, declaro existir adequação orçamentária e financeira para atender o projeto de lei complementar número 04 de 20 de fevereiro de 2020, que a referida despesa está adequada na lei orçamentária anual, compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Por ser verdade, firme, assino o presente, Abadiânia, 20 de fevereiro de 2020, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal. O projeto vai à assessoria jurídica e após as comissões. Com a palavra, o vereador Clarindo Borges, para a leitura do projeto 05 de 2020. Ofício número 36, Abadiânia, 20 de fevereiro de 2020, referência, encaminha o projeto de lei complementar número 05/2020. Senhora Presidente, a parte de cumprimentá-la, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 05 de 20 de fevereiro de 2020, o qual, entre aspas, promove readequação salarial nos vencimentos dos servidores comissionados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, e dá outras providências para apreciação desta Casa de Leis. Por oportuno, solicito seja aludido o projeto de lei votado em regime de urgência, isso porque a demora na sua apreciação poderá causar prejuízos aos ocupantes dos cargos em comissão. Ao ensejo, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Assinado José Aparecido Alves Diniz, prefeito, a Sua Excelência, vereadora Neuza Jacinto Diniz. Projeto de lei complementar número 05 de 20 de fevereiro de 2020. Promove readequação salarial dos vencimentos dos servidores comissionados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, e dá outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal o aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 2 da Lei Municipal nº 607/2005, do qual promove readequação salarial dos vencimentos dos servidores comissionados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI. Artigo 2º. Os recursos para atendimento desta lei serão cobertos pelas dotações orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Assinado José Aparecido Alves Diniz. Anexo, essa lei, então altera o anexo 2. O anexo 2 agora ficou o seguinte, ó, é o quadro demonstrativo dos cargos em comissão.
eis os cargos comissionados existentes no SAAI. Um cargo de diretor que vai receber R$ 6.723,44. Um cargo de diretor adjunto que vai receber R$ 4.524,99. Um cargo de secretário-geral que vai receber R$ 2.828,78. E 2 cargos de chefe de divisão que vai receber R$ 2.402,83. Então, no total, são 5 cargos. Exposição de motivos. Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com satisfação e respeito, cumprimento vossas excelências e submeto à consideração do plenário desta augusta Câmara Municipal, em regime de urgência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, encaminho incluso o projeto de lei complementar que promove readequação salarial dos vencimentos dos servidores comissionados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, e da outras providências. Tal projeto tem o objetivo de readequação do salário base dos servidores comissionados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, e ainda elimina da legislação municipal atinente ao Poder Executivo a possibilidade de pagamento de gratificações em desacordo com as premissas do artigo 37 da Constituição Federal. De acordo com a definição de Eli Lopes Meireles, vencimentos do plural é a espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Visando atender às conveniências da administração, é lícita a concessão de gratificações. Contudo, tais acréscimos pecuniários podem se dar em decorrência de tempo de serviço prestado, pelo desempenho de funções especiais, em razão de condições anormais ou ainda oriundos de condições pessoais. Tudo isso objetivamente definido, ou seja, em observância aos preceitos constitucionais, notadamente a legalidade, mormente da legalidade estrita na fixação da remuneração dos servidores públicos, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Assim, pela necessidade de estabelecimento de critérios objetivos, claros e de normas para sua concessão, máxime em razão da ampla margem de discricionalidade conferida pela lei na espécie em até 100%, oportuno é estipar do ordenamento jurídico do poder exatamente responsável pela elaboração de leis qualquer possibilidade de pagamento de gratificações de forma desfundamentada, sem razões para tanto, readequando-se o salário base de servidores comissionados do Poder Executivo Municipal. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já declarou a inconstitucionalidade de dispositivo similar de lei municipal. Destaca-se também que a proposta de lei complementar apresentada não importa em aumento real das despesas do Poder Executivo. Por fim, insta a ressaltar que o projeto de lei ora apresentado consta como complementar, mesmo alterando lei denominada como ordinária. Isso porque a lei que está sendo alterada possui natureza e essência de lei complementar, nos termos do artigo 42, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Feitas essas considerações, solicito aos nobres membros do Poder Legislativo que compõem a 15ª Legislatura que deliberem no sentido de aprovar o presente projeto de lei complementar. Dado e passado do gabinete do prefeito do município de Abadiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, assinado José Aparecido Alves Diniz, prefeito. E aqui ele encaminha junto o impacto financeiro orçamentário, encaminha o impacto financeiro orçamentário para 2020, impacto financeiro orçamentário para o ano de 2021, impacto financeiro orçamentário para o ano de 2022. E encaminha também a declaração do ordenador de despesa, onde ele declara existir adequação orçamentária e financeira para atender ao projeto de lei complementar número 4, e que a referida despesa está adequada na lei orçamentária anual e compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O projeto vai ser encaminhado à assessoria jurídica e após as comissões. Quero aqui agradecer a presença do Cleone, Lucileia, Carlinhos,
Martimiano, né, conhecido como Carlinhos Martimiano. Então, sejam todos bem-vindos a essa casa. Muito obrigada.